vamos lá. E aí pessoal, beleza? Eu sou a mão de boa na lagoa e hoje é o novo quadro, lançamento do novo quadro. O nome do quadro é Revivendo a História. Você que não viu a vinheta no começo, veja agora. Esse quadro, Revivendo a História, vai contar as histórias das grandes empresas dos games. Mas não só as empresas, dos criadores dos grandes games. E não só os criadores dos grandes games, mas também com grandes games. Mas não só grandes games, ou personagens, trilha sonora. Não, trilha sonora não, mentira. Mas tudo que tá relacionado a games, vamos reviver a história. E pra começar com chave de bronze, ou melhor, de ouro, de diamante, de rubi, de tudo, vamos começar pela Pode começar a ligar antes que as linhas congestionem. 0800 777 7000. Se você ainda não tem uma filmadora, uma câmera digital e um produto que tem as mesmas funções que o iPod, você tem que ligar agora, porque na Tecnomania você vai ter tudo isso e muito mais por menos de R$1 por dia e no boleto bancário. Essa é a sua TechPix IDV12, a filmadora mais vendida do Brasil. Electronic Arts, ou a famosa EA Sports. Não é EA Sports, tira o EA Sports, coloca EA. A EA foi escolhida primeiro porque eu não gosto muito da EA, mas ela faz jogos sensacionais. E eu quero fazer a Nintendo, como eu sou Nintendo, eu gosto muito da Nintendo. Eu quero botar a Nintendo por último, quando o quadro estiver bombando já. Aí eu vou e coloco a Nintendo. Me desculpa por esse balançamento do microfone, mas vai acontecer várias coisas porque é um experimental. Talvez eu refaça da EA, certo? Então vamos lá, vamos começar com EA. Quem costuma jogar no computador, pela internet, celular ou em console, provavelmente deve idolatrar as iniciais EA. A abreviação refere-se à empresa Electronic Arts, ou arte eletrônica, que domina o mercado de produção de jogos interativos no mundo, proporciona aos fanáticos jogadores experiências fantásticas e realistas, e consome indeterminavelmente horas por pura diversão e aventura. A história daí. Tudo começou quando Trip Hawkins, um graduado tradicional da Universidade de Stanford, mesmo que Steve Jobs fez o discurso inexplicavelmente. Assista o discurso de, coloca assim, discurso de Steve Jobs em Stanford. É um discurso emocionante, nós vamos continuar aqui. Que ocupava o cargo de diretor de estratégias e marketing da Apple. E o telefone tá tocando, daqui a pouco eu volto. Lembrou de forma pioneira um futuro extremamente promissor para o segmento de entretenimento interativo e doméstico. No dia 28 de maio de 1982, depois de investir aproximadamente 200 mil, ele fundou juntamente com os colegas William Gordon e Tom Mott a Electronic Arts. Com o passar dos anos ela foi conhecida pela abreviatura EA ou EA. Uma empresa que tinha o objetivo de desenvolver jogos para computadores e sistemas de videogame. A empresa iniciou com 11 funcionários e 5 milhões provenientes de investimentos privados. O primeiro produto da nova empresa foi o lançamento no mês de maio de 1983, era um jogo para o Atari 800. Nos primeiros anos a empresa conseguiu a risca de uma filosofia diferenciada, lançando no mercado títulos considerados clássicos até hoje, por exemplo, Mall, Pinball Control Sex e The Blast Taylor. Basicamente aí funcionava com um selo para os talentos programadores e desenvolvedores na época. Seus nomes eram colocados nas campanhas publicitárias da empresa e nas embalagens que os jogos tinham em forma quadrada dos álbuns musicais. Em 1986, a empresa inaugurou uma subsidiária na Europa, localizada no país de Gales, e rapidamente começou a exportar seus jogos para diversos países do continente. Somente no ano seguinte, a EA começou a desenvolver seus próprios jogos internamente.
O primeiro lançamento foi o Fantastic Skate of the Year. No ano seguinte, a empresa criou a divisão ES, responsável pela criação e desenvolvimento de jogos do segmento esportivo, que teria o nome alterado anos depois para EA Sports em 1981. Nos anos seguintes, essa divisão seria responsável por adquirir licenças de times e ligas profissionais esportivos para criar jogos realísticos de sucesso baseados em várias modalidades. Em 1992, a empresa criou outra divisão, a EA Kids, responsável pela criação e desenvolvimento de jogos para crianças entre 6 e 14 anos. Ainda na década de 90, como seu sucesso no currículo, especialmente para os videogames como Sega e Nintendo, subsidiaram vários países estratégias usadas de licenciamento e aquisição de estúdios talentosos. E a EA havia se tornado na principal empresa no segmento. Esse eficiente e agressivo político adquiriu estúdios menores, porém cheios de profissionais talentosos e com portfólios de jogos rentáveis, bilionários, responsável em 1987 pela compra da Maxis, produtoras de séries com enorme sucesso como SimCity e The Sims. Da Westwood, responsável pela Command Conquer e do estúdio Krypton, criador de Burnout 3. Todos esses jogos surgiram enquanto seus criadores eram independentes e continuaram lançados depois que foram incorporados à Electronic Arts. Com o enorme crescimento da empresa, a Electronic Arts criou 4 divisões específicas: EA Games, a maior divisão da empresa responsável pela produção de jogos de ação; EA Sports, divisão responsável pelos jogos esportivos como FIFA, NBA, NASCAR, NFL, entre outros; EA Max, divisão responsável pelos jogos de produção de estratégia como The City Sporters; EA BioWare, principalmente pelo desenvolvimento de jogos de RPG; EA Interactive, responsável pela divisão de produção de jogos de dispositivos móveis. No final de 2004 ocorreu um movimento estratégico mais ousado de uma vez só. A EA adquiriu 20% da concorrente Ubisoft, tornou-se automaticamente a maior acionista individual nas últimas semanas de fevereiro de 2005. A empresa divulgou o controle ainda maior sobre estúdios famosos por hits como Prince of Persia, Splinter Cell, Assassin's Creed e os grandes e polêmicos investidores que não pararam por aí. A empresa também assinou contratos de exclusividade por 5 a 15 anos, respectivamente, com a com a NFL, Liga de Futebol Americano e a ESPN, rede de canais de televisão sobre os esportes. Isso significa que, a partir deste momento, o único jogo com a marca NFL sobre a franquia assinada por John Madden, que tem o nome, produziu, é claro, pela EA, cada vez mais enxergando o enorme importância da distribuição digital. Recentemente, a empresa introduziu uma nova maneira de vender seus produtos por meio de downloads pela internet, onde usuários pagam uma taxa de direito e baixam um jogo para computadores e videogames, concorrente da Steam. Atualmente, os jogos da divisão EA Games são desenvolvidos pelos estúdios BioWare, Black Box, Krypton, DICE, EA Los Angeles e outros. Segundo a empresa, seus maiores concorrentes são os próprios consumidores, que esperam que cada ano o jogo seja melhor, e assim como as ligas de jogadores. E a EA tem que responsabilidade de oferecer aos fãs uma experiência de qualidade sensacionais, afinal, ela é a maior empresa de games do mundo. A revolução visual tá aí aparecendo para vocês. O primeiro logotipo da empresa, adotado logo após sua fundação, é conhecido como Square. Foi criado pelo Barry Dust. Este logotipo era representado por um quadro e um símbolo, o círculo e o triângulo simbolizado o alfabeto básico do design gráfico. Ele foi substituído em 2009 pelo logotipo que representava a abreviação EA, especializado, que foi inspirada identidade e antiga divisão de jogos esportivos da empresa, batizada de ESNE. Recentemente, a entidade visual foi modificada novamente, passando a conter as iniciais EA dentro de um círculo preto.
usar dados corporativos. Origem: Estados Unidos. Fundação dia 28 de maio de 1982. Fundador: Triple Hawkins, William Gordon e Tom Mott. Sede mundial: Redwood City, Califórnia. Proprietário da marca Electronic Arts.wiki. Capital aberto sim desde 1989. CEO John Riccitiello. Faturamento 4,14 bilhões de dólares. Em 2011, lucros 76 bilhões de reais de dólares. Em 2011, valor de mercado 3,9 bilhões em junho de 2012. Presença global, ela está presente em mais de 100 países. Presença no Brasil sim, funcionários 9 mil. Segmento entretenimento interativo. Principais produtos: jogos para computadores e videogames. Principais concorrentes: Konami, Atari, Blizzard, Microsoft e Nintendo. Ícones: os jogos The Sims. E o slogan que tá aparecendo aí, que eu não sei ler isso aqui não. A marca no mundo. Atualmente a EA, a segunda maior desenvolvedora de jogos para computadores e videogames. Wii, Xbox, PlayStation 3, dispositivos móveis como iPhone, iPad e celulares. E a internet tem seus produtos distribuídos em mais de 100 países ao redor do mundo, com faturamento superior a 4 bilhões de dólares. A EA é responsável por jogos de extremo sucesso como The Sims e outros. O jogo de computador mais vendido de todos os tempos, com 150 milhões de cópias vendidas desde seu lançamento do Origin. Sempre distribuição online de jogos da empresa, que já conta com 13 milhões de usuários cadastrados. Em 2011, a empresa teve 27 jogos que venderam mais de 1 milhão de cópias, entre eles The Sims, NFL, FIFA, Soccer, Need for Speed, Battlefield, Star Wars, The Old Republic e Mass Effect. Você sabia? A competição entre os jogos FIFA, produzido pela série Wing Eleven da Konami, é uma das mais acirradas da história do segmento de jogos, principalmente no Japão e na Europa. Então, pessoal, é isso aí que eu queria falar pra vocês. Reviver a história é um novo quadro aqui, espero que vocês tenham gostado. E se você quer que eu faça novos reviver da história, se não curtir, dos seus favoritos pra compartilhar com os amigos, certo? Pra poder... Aí você gostou desse quadro? O link que eu peguei todas essas informações está aqui embaixo. Pode ir lá, que lá tem muitas histórias de outras empresas, não só de games. Mas é isso aí, é só como se fosse um beta. Mas sempre vou melhorando, como disse Steve Jobs, sempre inovar. É isso aí, pessoal, falou e até a próxima. Ah, não deixe de se inscrever no meu canal do YouTube, aqui embaixo, que se inscreve agora. E me segue no Twitter, que tá aqui embaixo também. Falou, pessoal, até a próxima.